Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Você está na playlist Quadrinhos Independentes Publicações Alternativas e este vídeo é sobre Caio Machado e o seu Spaghetti Brothers. Antes de falarmos sobre Spaghetti Brothers e assistirmos às respostas que o Caio nos mandou por vídeo, eu quero mostrar para vocês um exemplar de A Mosca no Copo de Vidro, um prozine produzido em parceria com a SM Editora, do José Salles, e esta edição ganhou o HQ Mix de melhor prozine. A Mosca no Copo de Vidro e Outras Histórias traz também o material do Leonardo Pascoal, traz do Leonardo Santana e o Ricardo Anderson e o Theo Pinheiro, do Bira Dantas e do Moretti. É uma HQ que eu tive a felicidade de fazer o roteiro e ter dois parceiros sensacionais, o Caio Machado e o Will, que fez uma parte da HQ que é como se fosse o personagem narrando a história. Vou até dar um spoiler aqui que vale a pena. A narrativa acontece e temos uma transição de traço para a narração da história. E depois segue o traço do Caio. Então é uma HQ feita em parceria com o Caio e com o Will, que gerou frutos. Além da edição ter ganho o HQ Mix de melhor prozine, tivemos a republicação dela em francês, uma publicação original, num tamanho que vale a pena mostrar para vocês a diferença do tamanho, o que valoriza por demais as artes do Will e do Caio. A edição, por ser número 13, o Eduardo decidiu fazer uma edição de terror, e aqui está A Mosca no Copo de Vidro em francês. É uma honra para nós, um privilégio. Também quero mostrar rapidamente 5 páginas feitas pelo Caio, que estão na revista Múltiplo. Eu vou deixar o link da edição, que ela pode ser acessada online, gratuitamente. Eu vou mostrar os prints que eu fiz para vocês, do Caio apresentando 5 personagens meus. A Cauane, a Samba, o Capa Preta, e aqui já aparece o Dragão da Noite. Esta é apresentando o Dragão da Noite. E por fim, os quadros das páginas, e o Dragão da Noite estava observando esses outros personagens, junto com o Dr. Carniça, que está aqui, e o Capa Preta observando. São 5 HQs de uma página cada uma. É uma experiência, um trabalho que nós fizemos de HQ de uma página e estão reunidos na Múltiplo. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do Spaghetti Brothers. E aqui está Spaghetti Brothers. O Caio vai falar bastante sobre essa edição, como ela foi produzida e como que ela saiu com a marca SESI São Paulo Editora. Uma edição incentivada pelo PROAC, Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Quanta. A capa é dupla. Aqui, capa dupla. Muito bacana. Uma arte que funcionou super bem. Abrindo aqui as laterais para vocês, as orelhas. As orelhas aqui, muito bem produzidas. E a arte do Caio, ele também vai falar das suas inspirações. Olha, para mim, o trabalho que ele fez aqui, o colorido, que ele também comenta, é do Rod Fernandes. Uma edição muito boa, muito interessante. Eu não vou entrar muito em detalhes, quero mostrar mais a arte do Caio. Uma arte limpa, uma arte dinâmica. Aqui está algumas páginas aleatoriamente, para vocês conhecerem
um pouco mais do trabalho dele, que vale muito a pena. Sequências muito bem organizadas, de página dupla, com cenários muito bem organizados mesmo, num sentido... Tem uma limpeza, mas ao mesmo tempo os detalhes todos estão aqui. Cria uma ambientação muito boa para os personagens. E o que eu amei mesmo é o dinamismo, a forma com que ele narra as sequências. Não muitos quadros, onomatopeias super bem utilizadas, encaixadas mesmo dentro da arte, que funcionam super bem. A extrema violência, mas com uma certa caricatura. E é uma festa, é uma festa. A edição muito bacana. E toda a divisão de capítulo, ele coloca uma personagem dele, que são muito lindos. Esta aqui, especialmente, as sequências que eu falei de ação, ele também vai comentar sobre isso. Então, aí está, Spaghetti Brothers. Vale a pena mesmo. E eu fico ansioso por uma continuação de uma obra como essa, realmente. Mas ele vai falar sobre isso também. O Caio vai comentar a respeito disso também. E, sem mais delongas, vamos às respostas do Caio para as minhas 3 perguntas. Quando surgiu os Spaghetti Brothers? Olha, eu confesso que eu não lembro direito, porque faz muito tempo que eu criei esses personagens. Eu acredito que eu criei eles em torno dos anos 2000 e alguma coisa. Na época eu tinha lido aquela HQ do Jason Pearson, chamada Body Bags. E cara, eu me encantei com aquele tipo de HQ assim, que é um tipo de violência que é muito parecida com aqueles filmes dos anos 80, de brucutu, que era tudo que eu gostava. Cinema de ação, aquele tipo de ação exagerado, caricatural, extremamente violento, né? Mais ou menos parecido com os filmes do Quentin Tarantino, onde a violência é tão absurda que ela fica caricata. Então, acho que empolgado pela HQ, eu acabei criando uma versão minha, que seriam, ao invés de ser um pai e uma filha, como no Body Bags, eu acabei criando 2 irmãos. E aí eu peguei algumas pessoas próximas a mim e fui usando essas pessoas para meio que ir moldando os meus personagens. Então eu acredito que eles vieram lá em torno de 2000, quando eu comecei os primeiros esboços, as primeiras ideias de serem mercenários, porque desde o começo a minha intenção nunca foi fazer histórias muito sérias. Eu queria brincar com esse tipo de caricatura, com esse humor negro que seria hoje, né? A ideia de filmes, né? Assim como Quentin Tarantino, caso você tenha assistido, por exemplo, Kill Bill, que você tem aquelas cenas de ações enormes, onde acontece um monte de coisa, porradaria, de uma maneira muito exagerada, tipo aqueles filmes de Kung Fu chineses, né? Acho que seria essa a minha ideia quando eu criei os Irmãos Spaghetti. Então eu criei 2 personagens que seriam mercenários, e aí eu brincaria com várias histórias, né? Eu tenho muitas ideias para fazer vários álbuns, inclusive, com essa temática, né? Então seria uma brincadeira, uma ação, onde a minha intenção sempre foi: você senta e perde aí 10 minutos, meia horinha se divertindo. E eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, né? Bom, enquanto eu estava pensando na ideia, desenvolvendo algumas ideias, eu recebi um convite para fazer parte de uma revista Mix, que a ideia da revista eram vários amigos, vários colegas que trabalhavam no mercado americano, e eles queriam fazer algo para o Brasil. E a ideia era que fizessem vários números.
Então a gente ficou meio no projeto, tentando angariar ideias primeiro para esse projeto. E eles queriam que fossem histórias pequenas com personagens. E aí foi a ideia, eu recebi esse convite e falei, poxa, por que não colocar os Irmãos Spaghetti? Então acho que encaixa bem na revista. E eu fiz uma historinha bem pequenininha, de 10 ou 12 páginas. Na época, como a gente dessa revista estava montando equipes, eu acabei trabalhando pela primeira vez com o Rod Fernandes, que foi o colorista do álbum, né? E aí a gente fez essa pequena historinha, 12 páginas. Só que no final a revista nunca saiu do papel, assim, ela ficou no projeto. Meio que como eram pessoas que trabalhavam na área e tinham muito trabalho, muito serviço, ninguém conseguiu meio que se dedicar. E acho que a minha história foi a única que foi finalizada. E aí nós tínhamos um material com uma história de 12 páginas, não tinha nada para fazer. Foi quando surgiu o PROAC, na época de 2015, para ser publicado em 2016. E aí, como eu tinha já uma história pronta, eu falei, pô, por que não oferecer, né, ou pelo menos tentar concorrer no PROAC de São Paulo, já que estava tudo bonitinho, estava escrita, desenhada, finalizada, letreirada, enfim. E aí a gente tentou e acabamos ganhando, né? E aí pro PROAC, como eu deveria fazer um álbum, eu acabei fazendo um álbum de 88 páginas, né? O HQ total tem 112, 114, não vou lembrar direito, mas em torno de 120 páginas totais. Mas aí eu acabei ganhando e aí a gente fez via PROAC. Na época, você tinha duas opções de publicação. Você poderia publicar de maneira independente ou você poderia publicar via uma editora. E como eu dou aula na Quanta há muito tempo, a Quanta estava com um projeto, ela tinha se juntado junto ao SESI para criar um selo de quadrinhos. Então, meio que a Quanta ia selecionar as obras e o SESI ia fazer essa produção. E eles criaram um selinho da Quanta Quadrinhos junto ao SESI. E como eu estava dando aula, eu conversava com o pessoal do estúdio, estavam tentando criar catálogo. Eu acabei oferecendo, já que como o projeto já estava em andamento e o selo, então para ajudar o selo, eu acabei colocando ele no selo SESI Quanta, né? E aí acabou saindo com essas duas marquinhas no álbum, né? Hoje o SESI e a Quanta já não tem mais essa parceria, né? Mas foi muito legal na época, porque eu tive muita ajuda, inclusive, na parte de design e na parte de produção, principalmente a parte de pós-produção da Quanta. Me ajudou com design, com a parte de letreiramento, né? Porque às vezes você cria algumas coisas, mas você nem percebe o quanto os seus erros e vice-versa. Então eu tive toda essa ajuda, né? E da parte do SESI, não só a parte burocrática, né, a impressão, distribuição, como também no auxílio ao texto, enfim. Eu como trabalho mais a parte artística, né, eu tanto escrevi quanto desenhei, então a parte burocrática eu acabei deixando na mão tanto da Quanta quanto do SESI para fazer essa publicação. E para mim foi uma experiência maravilhosa. Bom, novidade. Eu tenho muitas ideias, na verdade, né? Eu já tentei, depois dos Irmãos Spaghetti, eu já tentei 2 PROACs. Eu tentei fazer uma versão número 2 dos Irmãos Spaghetti para tentar continuar, né? Eu gostaria muito, se pudesse, fazer um álbum por ano dos Irmãos Spaghetti, sabe? Tenho ideia para fazer uns 10 álbuns, adoraria trabalhar com isso. Mas eu também tive outras ideias com outras temáticas, né? Também pensei em alguma coisa dia a dia. Enfim, já tive também HQ que eu tentei via Catarse, né? Financiamento coletivo, que acabou não rolando. Então, eu acho que eu tive algumas ideias que acabaram sendo... Me frustraram na parte de produção, né? Porque é complicado você num mercado brasileiro que meio não é um mercado, então é uma concorrência muito grande. E aí, pelo momento, eu acabei meio que desistindo de tentar produzir, sabe? E como eu trabalho com ilustração, e a ilustração requer muito tempo,
Então eu acabei voltando mais minha cabeça para os trabalhos do que para essas publicações independentes, porque querendo ou não, uma publicação independente ela te toma muito tempo. Eu não gostaria de fazer pequenas HQs de 10 páginas, né? Eu gostaria de criar álbuns de 80, 120, números realmente grandes, que eu acho que é o que vale mais a pena. Pelo menos é o que eu tenho lido. E então eu acabei voltando muito mais para o mercado de trabalho. Hoje em dia eu publico quadrinhos, inclusive, para os americanos. Não fico só nos quadrinhos, né? Eu acabo fazendo muito storyboard, muito trabalho para publicidade, mas tenho trabalhado muito para o mercado americano, para as editoras menores, né? Então eu estou com um projeto aí que eu tô fazendo já faz há um ano. Na verdade para 2 editoras, e eu fico meio que intercalando, e isso toma muito do meu tempo, né? E eu pretendo seguir por enquanto aí, aproveitar essa alta do dólar também, né? Que é para quem está ganhando em dólar, é muito bom. Então eu vou aproveitar esse momento para mandar bala aí nos meus trabalhos. E aí quem sabe no futuro eu volto a pensar numa produção independente, ou para o mercado nacional, ou até algo mais autoral para poder publicar lá fora, aqui não sei, enfim, sei lá, acho que o futuro a Deus pertence no momento, né? E acho que é meio por aí. Caio, brigadaço. Você sempre um parceiro, sempre pronto a colaborar, e eu agradeço muito a sua camaradagem. Muito sucesso para você. Obrigado mesmo. E se você que está assistindo não é inscrito nesse canal, se inscreva e participe das nossas discussões sobre quadrinhos independentes, publicações alternativas. Tchau, até o próximo vídeo.